Nós vamos meditar num texto proferido pela pessoa bendita de Jesus Cristo, registrado pelo evangelista São Lucas, como palavra viva e eficaz da parte de Deus, nosso Pai, que certamente o Espírito Santo usará para abençoar as nossas vidas. Eu convido a sua atenção para a leitura que farei então. São Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 20. Muito conhecido nosso, diz assim a eterna palavra do Senhor nosso Deus. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Esse é um texto muito interessante, e sempre que formos pregar nele, nós vamos ter que nos lembrar, pregar, meditar, de que ele representa duas classes de pessoas no mundo. E mesmo eu querendo enfatizar a questão do valor da alma, que no meu sentimento, a hora que meditei nesse texto, até para mim teve um passo a mais, porque nós temos o Espírito que veio de Deus e que retorna a Deus quando passamos para a eternidade. Temos o corpo que foi condenado pelo pecado e volta à terra. Mas Deus está preocupado com a nossa alma. E quando Ele fez Adão, criou o homem, a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas de Adão a alma, o fôlego de vida. E a Bíblia diz que Jesus veio a esse mundo para salvar a nossa alma. Quando uma pessoa, vamos recapitular, antes que eu diga isto. Lá no Éden o homem pecou. No Éden o homem não estava condenado ao inferno. É a Bíblia quem diz que o homem, por causa do pecado de Adão, nasce condenado ao inferno, separado de Deus. E quando ele pecou, a Bíblia diz que a alma dele morreu. Ela ficou sem vida espiritual. Ela ficou sem comunhão com Deus. Então, quando uma criança nasce, ela recebe uma alma. Quando ela cria, recebe a vida de Deus no útero de sua mãe, ela tem uma alma. E essa alma vai passar por essa terra, vivendo no corpo que Deus nos dá, por um tempo, para ter oportunidade de ter a alma salva. O que eu quero hoje é que nós nos lembremos do valor que tem a nossa alma. Que nós temos uma alma. E que Jesus disse aqui duas verdades muito grandes que precisamos nos lembrar. Todos precisam. Se você não tem costume de ler a Bíblia, se ainda não tem convicção de que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que está seguindo a Deus pela Bíblia Sagrada,
Não existe como servir a Deus, agradar a Deus sem fazer o que a Bíblia ensina. A Bíblia é a carta de Deus ao homem que quer agradá-lo, que quer voltar a Ele, que não quer que a alma seja condenada, que a sua alma seja condenada, que não quer ir para o inferno. É a Bíblia que mostra a solução para isso. Ela ensina como foi que isso aconteceu, essa tragédia, esse desastre, e aponta o caminho pelo qual nós podemos nos livrar dessa condenação. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que desde que o mundo é mundo, que Deus criou o homem, que Deus se relaciona com o homem, nós temos que trabalhar, nós temos que nos esforçar. Quando Deus criou a terra, Ele colocou Adão aqui na terra e deu-lhe atividades. Pessoas que querem agradar a Deus não podem ser pessoas paradas, preguiçosas, aversas ao trabalho, que tira sua mão, que luta, que trabalha. Veja que Jesus, nesse texto que nós lemos, ao ensinar a palavra de Deus, a vontade de Deus, Ele falou de um homem trabalhador, de um homem vencedor, de um homem que prosperou, de um homem que tinha muitos bens e que, por continuar trabalhando, se esforçando, lutando com a vida, sem se acomodar, teve uma colheita maior do que os seus celeiros podiam suportar, teve bens, teve um sucesso maior do que ele esperava ter. Então ninguém pode ficar esperando que a vida seja fácil, de que nós não tenhamos que lutar, que nós não tenhamos que trabalhar, que nós não tenhamos que nos esforçar, que nós não podemos viver sem alvos, sem nos esforçar, sem lutar, sem procurar alcançá-los, sem projetar algo. Nós precisamos nos mover. A vida não pode ser uma vida quieta, indiferente. Se estamos em crise, precisamos procurar oportunidades nela. Precisamos procurar formas de trabalhar, de fazer alguma coisa, de elaborar, de vencer, de encontrar, porque claramente Deus ajuda, Deus abençoa, Deus multiplica, Deus sustenta, Deus orienta, Deus dá sucesso, Deus prospera as pessoas que fazem assim. Em momento nenhum Jesus condenou esse homem por ser assim. Muitas vezes nós ficamos esperando que as coisas se tornem fáceis. Muitas vezes nós ficamos acomodados. E Jesus, quando quis dar um exemplo espiritual, Ele usou um exemplo, um ensino na sua parábola de alguém que não era acomodado, de alguém que procurava vencer na vida. E isso é uma das coisas que precisamos nos lembrar, precisamos aprender, precisamos enxergar que Jesus aprova isso, que está aqui no ensino de Jesus uma aprovação clara de que não há nada de errado, pelo contrário, há alguma coisa de boa, aprovável, digna de ser relatada, de uma pessoa que não fica parada, pasmada, quieta, esperando as coisas acontecer, que luta para vencer, para ser melhor, para alcançar, para subir degraus, para adquirir conhecimento, para adquirir posição, para adquirir espaço. É preciso lutar, nós não podemos ser acomodados, e eu vejo nisso aqui um ensino para as nossas vidas de forma prática, e nunca foi tão válido como agora que estamos enfrentando a pandemia. Outra coisa importante, queridos,
é que Jesus falou que esse homem não errou em ser assim, mas esse homem errou porque não se lembrou que ao mesmo tempo que eu me envolvo com este mundo de aqui para trabalhar, para conquistar meus espaços, para adquirir as minhas coisas, para melhorar, eu preciso também me esforçar, me dedicar na vida espiritual. Nós não podemos confundir as coisas. Jesus quer que nós trabalhemos, que prosperemos, que não sejamos preguiçosos, acomodados. É certo querer crescer, melhorar, como já disse, mas não pode ser em detrimento da vida espiritual. Muito embora seja da vontade de Deus que eu cresça, que eu me estabeleça, que eu exista, que eu trabalhe, que eu me esforce, é da vontade de Deus que eu também me esforce, que eu trabalhe, que eu me dedique à minha vida espiritual. Já disse que o espírito é o intelecto, é aquilo que veio de Deus, e esse lado espiritual, essa relação com Deus, é preciso ser trabalhada também. Eu preciso gastar tempo com ela, eu preciso investir nela. Assim como tem alvos, tem propósitos, assim como há esforço, assim como há uma atividade que me leva a crescer na vida cotidiana, na vida de agora, na vida de aqui, há também alvos, planejamento, esforços, ensino, caminhos, detalhes que a Bíblia ensina para que eu cuide da minha vida espiritual. A palavra de Deus diz assim, através do apóstolo São João, dizendo a uma pessoa que agradava a Deus, que queria que ele fosse bem na vida material e na vida espiritual também, que ele fosse bem de igual modo. Então não é correto eu me dedicar só à vida material e não me dedicar à vida espiritual. Por quê? Se eu não fizer isso, eu vou perder a minha alma. É aí que Jesus levou a cada um de nós, ou nos levou a quem já ouviu, e nesta noite nos leva a pensar a grande pergunta feita a esse homem: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, tem até um hino antigo, agora me veio à mente de repente, por causa de falar isso. Tem um hino antigo que diz assim: irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Pergunta. O que Jesus está falando aqui de alma, irmãos? A alma, a minha alma, a sua alma. Nós temos que pensar na nossa alma. Você precisa pensar na sua alma. Olha, você tem uma alma, mesmo que você não creia, a Bíblia diz que tem. Ela é eterna. E quando Deus quiser, você vai sair desta vida para outra. Você vai atravessar o portal da vida. E o destino que essa alma tomar nunca mais muda. Se você passar para a eternidade salvo pela pessoa bendita de Jesus Cristo,
você irá para os céus, você irá para o paraíso, para a presença de Deus, tem a vida eterna, e nunca mais isso vai mudar. Mas se você passar para a eternidade, sem a pessoa de Jesus Cristo te salvar, sem aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você irá para o inferno e nunca mais essa situação vai mudar. Nunca mais a sua alma vai sair de lá. Por isso, Deus elaborou um plano que foi anunciado no Éden, para que Jesus viesse a esse mundo e como um homem sem mácula, sem mancha, sem qualquer defeito, sem qualquer coisa que desagradasse a Deus na sua vida, Ele deu a sua vida pela nossa alma. A Bíblia diz que Jesus comprou, Ele resgatou. A nossa alma foi vendida pelo pecado de Adão ao inferno, mas Jesus Cristo resgatou a nossa alma, comprou de novo e a entregou a Deus através do poder do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Você sabe o valor que tem a sua alma. A sua alma valeu a vida de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele morreu por causa da nossa alma. A nossa alma vale muito para Deus. Por isso Ele perdoou os nossos pecados. Por isso Ele perdoa os pecados que arrependemos, confessamos e deixamos. Por isso a Bíblia diz que Jesus morreu para que a nossa alma ficasse limpa do pecado, mais alva do que a neve. O que é que nós estamos fazendo com a nossa alma, com o valor da nossa alma? Qual é a dimensão do valor da nossa alma? Qual é a importância que eu dou à minha alma, ao valor da minha alma? Quanto vale a minha alma? Quanto vale a sua alma? Será que nós temos dado valor à nossa alma como Deus deu? A Bíblia não é um livro de historinhas, ela é a palavra de Deus e ela diz que Deus ama a nossa alma. Quando a Bíblia diz que Deus nos ama, que Jesus Cristo nos amou, que Deus nos amou de tal maneira, Ele está falando que ama a nossa alma, a nossa verdadeira pessoa, o nosso verdadeiro ser. O valor da nossa alma, irmãos, é incalculável. Por isso nós somos chamados a cuidar da nossa alma. Quero chamar a atenção para uma coisa também importante nesse texto. A Bíblia diz que quem não sabe o valor da sua alma, quanto que vale o mundo, irmãos? Quanto que vale o mundo, ninguém pode calcular. Quanto vale? Pois a Bíblia está dizendo nesse texto, nesse ensino de Jesus, que a minha alma, que a sua alma vale mais que o mundo inteiro. Que eu não posso trocar a minha alma nem pelo mundo inteiro. Eu não posso negociar isso. Pastor, mas essa mensagem é para pregar na praça? Não, irmão, é para pregar na igreja também. Pense no valor da sua alma. Pense como é que Deus ama a sua alma. Pense como que ela vale muito. Quantas vezes nós trocamos, irmãos, deixamos a nossa alma manchar, relativamos o valor da nossa alma por coisas materiais muito menores do que o mundo inteiro, que nem se compara ao mundo inteiro.
Quantas vezes pequenos valores materiais, quantas vezes coisas tão efêmeras, que nós sabemos que desagradam a Deus, e que vão manchar a nossa alma, e que vão relativar o valor que Deus deu. A nossa alma é sede do Espírito Santo de Deus, é nela que o Espírito Santo habita, é nela que nós estamos selados para a eternidade. Por isso que Deus não se importa se alguém partiu desse mundo por Covid ou por qualquer outra razão, porque a alma não será alcançada por nada se ela estiver escondida em Deus pela pessoa bendita de Jesus Cristo. O que Deus está guardando é a minha alma. O que Deus está guardando é a nossa alma. E nós precisamos ter noção dessa joia, dessa preciosidade que se chama vida, que se chama alma, e que Deus nos deu, e que uma vez roubada, tirada de nós pelo pecado, o Senhor Jesus Cristo a restituiu pelo poder da sua vida, que foi derramada na cruz do Calvário. Eu queria que hoje nós nos lembrássemos que temos uma alma, e que ela é objeto do amor de Deus, e que Deus fez o homem do pó da terra, mas que fomos transformados em alma vivente, diz a Bíblia. Nós temos vida, e essa vida que um dia morreu, ela reviveu em Jesus Cristo, e nós precisamos ser zelosos com ela, e a Bíblia chama muitas vezes, em muitos lugares, de alma. Meus amados, eu quero terminar. Queria ser simples hoje e rápido, mas também estou surpreso com a minha voz, achei que essa é pior. A Bíblia diz, igreja não é diferente conosco não. O mundo está cheio de louco. Toda hora que você andar aí na rua, você está passando por um morto. Estava conversando com uma pessoa sobre uma ressurreição. Não quero entrar em detalhes, não é o momento. Mas essa pessoa falou para mim, se eu estivesse lá, eu saía correndo enquanto achasse lugar para correr. Porque uma pessoa que estava morta reviveu. Mas você passa por defuntos espirituais na rua, irmãos, aos montes. A Bíblia diz que o dia que Adão pecou, todo homem morreu na alma. E quem ainda não voltou para Deus através de Jesus Cristo é um morto-vivo. A alma dele está morta. Está cheia aí fora. E a Bíblia diz que toda essa multidão, está escrito aqui, ó, Jesus chamou de louca. Esse homem que só pensava nesse mundo, nos seus celeiros, a quem que ele disse? O versículo 18, 19. Ouça, olha se não é alma. Jesus está dizendo, ó, e disse o homem, farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi a quem? A minha alma. É a alma, irmãos. A alma tens em depósito. Você tem muitos bens, por muitos anos.
alma, descansa, come, bebe, folga. Quem só pensa na alma para isso, irmãos? Trabalhar, descansar, beber, folgar, descansar. Jesus falou, loucos. E eu estava pensando, o que posso eu dizer de uma pessoa que aceitou Jesus, foi tirado dessa loucura, entendeu o dom futuro de Deus, recebeu a salvação por Jesus Cristo, recebeu a vida eterna de Deus em Jesus Cristo, foi tirado dessa loucura. Se ainda abandonar Jesus, quanto mais louco é essa pessoa. Se der ao pecado, quanto mais louco é essa pessoa. Se não observar os seus caminhos, se não observar o seu coração, se não vigiar os sentimentos que estão na sua alma, se não procurar meditar e se alimentar a sua alma da palavra de Deus, onde você vai passar, aonde a sua alma vai passar a eternidade. A nossa alma, queridos, precisa ser encontrada por Deus, ao sermos chamados para a eternidade, pura, limpa, lavada pelo sangue de Jesus, e sendo sede, habitação de Deus, na pessoa bendita do Espírito Santo. Por isso, queridos, eu quero terminar dizendo, o diabo não está interessado na sua casa, nos seus carros, ou na falta das casas, ou na falta dos carros, na sua roupa, ou na falta delas. O mal não está interessado no seu emprego ou na falta dele. O mal não está interessado no seu dinheiro ou na falta dele. O mal está interessado na sua alma. Deixa eu te falar uma coisa. Crente em Jesus Cristo, você que ainda não confessa a fé em Jesus Cristo, não segue o Evangelho de Jesus Cristo, não importa que igreja, que religião, que seus pais frequentaram, que você frequenta, que você vai, se você é daqui da Igreja Betel, se não é da Igreja Betel, de onde quer que você seja, não tem religião que abençoa a alma. Quem abençoa a alma é Deus, quem abençoa a alma é o Espírito Santo, quem leva a alma para o céu é Jesus. E isso só está na Bíblia, só está na palavra de Deus. Você tem que abandonar qualquer filosofia, qualquer conhecimento, qualquer coisa que se faz espiritualmente, para fazer o que a Bíblia diz, para que a sua alma seja salva. Então o diabo não está interessado em qualquer outra coisa. As coisas que o inimigo das nossas almas faz, que o mal faz, é para nos retirar a chance de sermos salvos, da nossa alma ser salva, de continuarmos salvos, de continuarmos nos caminhos do Senhor, de continuarmos na presença do Senhor. O que Ele quer é manchar a nossa alma. Nós precisamos zelar da nossa alma, nós precisamos ser guardadores da nossa alma. E Deus te deu em Jesus Cristo, pela fé, o poder de decidir o que fazer com a sua alma. Aonde você está levando a sua alma? De que você alimenta a sua alma? Você a alimenta da palavra de Deus? Ela não come bens materiais, ela não come alimentos de substâncias orgânicas. A alma não tem sede de água, H2O, ela tem sede de água viva, ela tem sede de Deus. É preciso sedentar a alma. A ansiedade, a depressão, o mal do século, muitas vezes estão assolando muito por causa da ansiedade da alma, por causa da sede da alma. A nossa alma precisa de Deus. O salmista diz: a minha alma é a alma, não é outra coisa não.
tem sede do Deus vivo. Nós precisamos sedentar a nossa alma com o Deus vivo. Levante pela manhã e lembre que sua alma é viva. Crente, lembra que sua alma é viva. Ela precisa alimentar-se da oração. Ela precisa alimentar-se da palavra de Deus. Ela precisa alimentar-se da obediência à palavra de Deus. Ela precisa alimentar-se da comunhão com Deus. Ela precisa ouvir as palavras que vêm de Deus. Ela precisa ter comunhão com Deus. Deus está interessado no estado da nossa alma. E Ele quer abençoar a nossa alma. Você tem tido sede do Deus vivo? O que você está fazendo com a sua alma? A hora que você reage, a hora que você age, a hora que você sente, a hora que você guarda sentimento, é a sua alma. A hora que o Espírito Santo age, a hora que o Espírito Santo guia, Ele guia a sua alma. Deus ama a sua alma. Deus salvou a sua alma. É a sua alma que Jesus chama de benditos do meu Pai. Quanto vale a nossa alma? Essa simples mensagem, irmãos, mexeu muito com o meu coração enquanto meditava nesse texto. Bendito seja Deus, que nos fez alma vivente, e que uma vez morta pelo pecado, deu vida novamente à nossa alma em Jesus Cristo, e pelo Espírito Santo a mantém viva. Que nós saibamos cuidar da nossa alma, saibamos o que fazer com a nossa alma. Você está vendo, você não vê a alma, Deus vê. Quando você lida com seu irmão, você está lidando com a alma que Deus vê, a alma que Deus se importa. Mas ela existe, ela é você e a sua alma que fazem a história de Deus com você. Na realidade, é a sua alma que vai morar com Jesus para todo sempre.